Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube da Mama Talks, o podcast oficial do Clube da Mama de São Paulo. Aqui, reunimos especialistas para aprofundar discussões relevantes e debater dúvidas reais da nossa prática clínica. Nosso objetivo é promover conhecimento e atualização contínua sobre o câncer de mama. Eu sou o Júlio Antônio, oncologista clínico do ICESP e da Oncocenter e cofundador do Clube da Mama de São Paulo. E hoje, para esse episódio, eu tenho o prazer de receber meus colegas, doutora Renata Bonadio, médica oncologista da Oncologia DOR e minha parceira como cofundadora do Clube da Mama de São Paulo, e o Dr. Romualdo Barroso, que é médico oncologista do Grupo Américas. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o subtipo de câncer de mama mais desafiador na nossa prática clínica, que é o triplo negativo metastático. Vamos discutir as inovações mais recentes, principalmente à luz dos dados do estudo ASCENT-04, recentemente apresentado na ASCO de 2025. Desde 2018, já havíamos avançado no tratamento dessa doença com a incorporação da imunoterapia na primeira linha de tratamento de pacientes com PDL1 positivo, principalmente com o estudo Keynote 355, que demonstrou ganho de sobrevida global com a combinação de quimioterapia e pembrolizumab nesse cenário. Depois, em 2021, o estudo ASCENT consolidou o uso de sacituzumab govitecan para pacientes que progrediram a pelo menos 2 linhas de quimioterapia, mostrando também ganho de sobrevida global no cenário dessas pacientes. No entanto, ainda precisamos evoluir para ampliar ainda mais as opções terapêuticas que melhoram não só a duração de resposta de tratamento dessas pacientes, mas também a qualidade de vida delas. Então, falando agora especificamente do estudo ASCENT-4, ASCENT-04, foi um estudo de fase 3 randomizado que avaliou a combinação de sacituzumab govitecan com pembrolizumab na primeira linha de tratamento das pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático. O braço comparador foi o que temos de padrão hoje, que é a quimioterapia em combinação com pembrolizumab, e os critérios de inclusão do estudo ASCENT-04 foram muito semelhantes ao estudo Keynote 355. Então, para lembrar, eram pacientes com tumores PDL1 positivo, um CPS score maior ou igual a 10, metastáticas de novo, ou que apresentaram recorrência à distância com um intervalo aí pelo menos de 6 meses do término da doença inicial, do tratamento da doença inicial. Lembrando que essa população é uma população desafiadora, em que as taxas de sobrevida em 5 anos não ultrapassam 20%, e o estudo foi positivo para o seu endpoint primário, que era sobrevida livre de progressão. E, nesse caso, a sobrevida livre de progressão mediana para o braço de SACI com pembro foi de 11 meses e para a combinação de quimioterapia com pembro foi de 7,8 meses. O que representa aí uma redução de risco de 30% de morte ou de progressão. Os dados de sobrevida global ainda são imaturos, apenas 26% das pacientes estavam aí, a maturidade dos dados apenas 26%. E aí, vamos começar a nossa discussão perguntando para o Dr. Romualdo, temos um novo padrão de tratamento nesse cenário, Dr. Romualdo? Olá, prazer estar aqui com vocês, Renata, Júlio, grandes colegas que eu admiro muito. Bom, eu acho que o estudo ele é inequivocamente positivo, não tem dúvida. Fazer sacituzumab para essa população é melhor do que fazer quimioterapia em termos de eficácia. Então, eu acho que assim que nós tivermos aprovação regulatória, sim, fazer sacituzumab e pembrolizumab para a população semelhante ao ASCENT-04 será o novo padrão de tratamento do tumor triplo negativo metastático em primeira linha. Joia. Recentemente, assim, a questão do crossover, ficou bastante em voga, principalmente com o estudo DB09, em que não permitiu o crossover das pacientes que progrediriam aí, a primeira linha com químio e trastuzumab e pertuzumab. E o ASCENT-4,
ele permitiu esse crossover, né? 43% mais ou menos das pacientes que estavam no braço de quimioterapia e pembrolizumab, a progressão, elas recebiam na segunda linha a sacituzumab. Isso representa aí mais ou menos 81% das pacientes que receberam o tratamento posterior. Rê, você acha, então, que com essa situação, como que você enxerga isso? O fato do estudo ter permitido o crossover pode ter impacto negativo nos dados de sobrevida global? Júlio, eu acho que, primeiro ponto, acho que os responsáveis pelo desenho do estudo, eles precisam ser parabenizados por terem tido essa iniciativa do crossover e do acesso ao sacituzumab como linha subsequente no braço controle. Porque esses estudos, muitas vezes, eles recrutam em locais onde a gente não tem um acesso rotineiro a essas novas terapias como estratégia subsequente, né? Então, e a gente sabe que o sacituzumab govitecan em linha subsequente, como você colocou, tem ganho de sobrevida global, né? Então, esse é o nosso padrão de tratamento como linha subsequente. Então, eu acho que os autores têm que ser parabenizados por essa iniciativa de dar esse acesso na linha subsequente. E até é útil na nossa prática para a gente pensar naquele raciocínio. Será que faz diferença usar a estratégia dessa droga na primeira linha ou numa linha subsequente? Né? Então, como o braço controle vai ter recebido na linha subsequente, a gente vai conseguir também olhar dessa forma. Eu acho que a questão da sobrevida global, sim, pode ser impactada. Então, o braço controle recebendo uma estratégia eficaz como estratégia subsequente, isso pode gerar um impacto e a gente ter um poder menor para ver uma diferença de sobrevida global, mas para mim isso não é um detrimento do estudo. Tá? E na doença triplo negativa, a gente tem aquela preocupação importante que é o viés de atrito de pacientes que não vão chegar a uma linha subsequente de tratamento. Então, na doença triplo negativa, para mim, o dado de sobrevida livre de progressão com esse benefício demonstrado é suficiente para a gente considerar, sim, essa incorporação como uma estratégia de primeira linha. Tá? E sabe que até no triplo negativo, pelo próprio viés de atrito, pelo attrition bias, talvez não me surpreenderia que mesmo com um crossover, talvez a gente acabe vendo algum impacto na sobrevida global, por essa questão da gente perder, né, a oportunidade de linhas subsequentes. É super importante esse comentário, porque realmente, assim, metade quase das pacientes que progridem a primeira linha, muitas vezes não chegam a receber uma segunda linha. Então, acho que, de fato, na minha opinião também, o fato de ter esse ganho robusto em sobrevida livre de progressão já é o suficiente para a gente utilizar e ter como um novo padrão o uso do SAS e Pembro na primeira linha. Falando, então, agora em relação aos dados, continuando, né, os dados de eficácia desse tratamento, nós tivemos aí no braço de sacituzumab com pembrolizumab cerca de 13% de taxa de resposta completa. Isso foi praticamente o dobro do que a gente tinha com quimioterapia e pembro nesse cenário, que na época era mais ou menos 8%. No Keynote 355, na prática, é comum a gente fazer determinado número de ciclo de quimioterapia junto com o pembro e depois seguir o tratamento com pembrolizumab de manutenção para aquelas pacientes que tiveram resposta clínica completa ou pelo menos doença estável. Dr. Romualdo, como ficará com o ASCENT 04 como um novo padrão? Né? Na prática, faremos sacituzumab continuamente ou fazemos igual a gente faz hoje na prática clínica, que é fazer um período de SAS em combinação com pembro e depois só manter pembrolizumab? Eu acho que na prática clínica a gente vai fazer enquanto o paciente tolerar o tratamento, que é o que a gente faz hoje já na segunda, na terceira linha, quando a gente usa os ADCs. Então, minha impressão vai ser essa, o que a gente tem feito, o paciente, enquanto estiver tendo benefício, vai sendo mantido a medicação, para a medicação por questões relacionadas à toxicidade ou progressão de doença ou desejo do paciente. Então, acredito que vai ser assim, pelo menos essa é a maneira que eu vejo, né? Óbvio que talvez os colegas pensem diferente, mas eu devo atuar dessa maneira. Doença triplo negativa, uma doença que a gente não tem grandes opções de manutenção, então eu me sentiria mais confortável
mantendo isso até progressão ou toxicidade limitante. Joia. Ainda seguindo nesse raciocínio, né, no Keynote 355, as pacientes com resposta completa mantida, depois aí mais ou menos de 2 anos de pembrolizumab, a gente poderia suspender o tratamento com imunoterapia, né? Acho que isso é algo que todo mundo já viu na nossa prática. Hoje, uma paciente com triplo negativo metastático e que tiveram resposta patológica completa, mantiveram um pembro por 2 anos e, eventualmente, a paciente nunca teve progressão de doença. E aí eu gostaria de perguntar para vocês dois, né? Vocês têm essa paciente no consultório? E na prática atual de vocês, como tem sido o manejo dessas pacientes? Vocês suspendem a imunoterapia após 2 anos ou vocês continuam o tratamento delas com pembro, mesmo tendo essa resposta completa mantida? E se o volume de doença inicial importa também nessa decisão? Quer começar, Rê? Vou começar, então. Eu tenho um caso que teve uma resposta excepcional, que é uma paciente, inclusive, que é portadora de uma variante patogênica de BRCA1, e ela fez uma primeira linha com carbogenzar, ela era um PD-L1 positivo, um CPS de 12, ela fez carbogenzar e pembro como primeira linha, e ela teve uma resposta completa sustentada. Então, foi uma paciente que ali, quando começaram as toxicidades, que foi por volta do 6º ciclo, a gente interrompeu a químio e seguiu o pembro de manutenção. Depois de 2 anos de completado o pembro, ela mantinha essa resposta completa e a gente interrompeu, e ela já está há mais de 1 ano depois dessa interrupção sem evidência de doença ativa. Então, o Keynote 355, ele permitia essa estratégia, né? Ele interrompia depois de 2 anos, e um aspecto importante é que o estudo, ele permitia você reexpor. Então, se essa paciente tiver uma recidiva, uma progressão de doença, ele permite você reexpor a imunoterapia, o que para mim faz sentido, especialmente se tivesse intervalo longo, né, entre o final do tratamento e essa progressão. A gente até tem, né, como uma proposta ali dentro do GBCAN de levantar esses casos para a gente entender melhor, né, trazer uma literatura de dado de vida real para entender melhor como está sendo essa evolução dessas pacientes longo respondedoras à imunoterapia em primeira linha, né. E você, Romulo, também tem na prática uma paciente semelhante a essa da Renata? Eu acho que assim, a tua pergunta já é capciosa ao ponto de a gente estar tendo que lembrar de pacientes. Então, a realidade é que a imunoterapia no câncer de mama, mesmo no triplo negativo metastático, ela não foi um game changer como ela foi no melanoma, no pulmão, no rim. Então, infelizmente, esses pacientes, eles são pouco frequentes, os pacientes que têm uma resposta sustentada ao ponto da gente pensar em suspender após 2 anos o uso do pembrolizumab. Eu tenho só uma paciente que parou após 1 ano o tratamento por toxicidades. Ela desenvolveu um quadro de artralgia grau 3, usou, inclusive precisamos encaminhar para reumato, usou imunossupressor e ela não conseguiu retornar o tratamento, mas felizmente essa paciente já está aí há 2 anos, mais ou menos, com remissão, né, com ausência de atividade de doença, alguns PETs já feitos, e queira Deus que ela esteja curada dessa doença, mas são casos anedóticos. Infelizmente, a imunoterapia não foi um game changer no câncer de mama triplo negativo metastático. Joia. Falando então um pouco sobre agora a questão de toxicidades, né? Acho que no geral o perfil de segurança de SASI e pembro no estudo ASCENT-4 ele foi consistente com os dados já conhecidos, com o uso de sacituzumab aos moldes do estudo ASCENT. E os 2 eventos mais comuns relacionados ao sacituzumab são neutropenia e diarreia, né? Pembrolizumab, nesse cenário, acrescentou pouco em termos de toxicidade.
Então, a combinação de SAS e pembro aí teve em torno de 50% de neutropenia grau 3, embora o perfil de neutropenia febril foi muito baixo, não ultrapassando aí 10%. E aí, acho que é uma pergunta muito prática, né, do nosso dia a dia. E para vocês dois de novo, vamos começar com a Rê, privilegiar ela que está aqui. Como tem sido a prática de vocês em relação ao manejo de neutropenia nas pacientes usando o sacituzumab? Vocês tendem a fazer profilaxia primária ou apenas se a paciente apresenta o episódio de neutropenia? Júlio, com o SAS, a minha tendência tem sido considerar, sim, o uso como profilaxia primária. Acho que para a maior parte dos casos, né? Então, a gente tem a neutropenia, como você falou, uma taxa muito alta de evento grau 3 ou maior, é uma causa frequente de atraso de dose, então eu considero o uso como profilaxia primária. A gente tem um estudo do MedSerial Primate que avaliava né, estratégia de profilaxia primária, um estudo bem interessante de fase 2, que eles avaliavam a profilaxia primária para os dois principais eventos. Então, eles faziam loperamida para diarreia e faziam o fator estimulador de colônia de granulócito para neutropenia, sendo que eles faziam tanto depois do D1 quanto depois do D8. E essa estratégia de profilaxia primária reduz consideravelmente, comparado com os estudos pivotais, reduz consideravelmente a incidência de diarreia grau 3 ou maior e de neutropenia grau 3 ou maior. Então, eu acho que faz sentido. A loperamida eu uso apenas se necessário, como a gente já está bastante habituado, mas o fator estimulador de colônia eu considero sim. Eu só mudo um pouquinho a estratégia por comodidade ali posológica de usar o pegfilgrastim, né, depois do D8, e aí entre o D1 e D8 eu observo se precisa adicionar o filgastrim. Então, você usa no primeiro ciclo, no D1 e no D8? Não, eu uso só depois do D8 o pegfilgrastim. E aí eu acompanho entre D1 e D8 o hemograma, e aí se estiver tendo a neutropenia, eu acrescento, então, o filgrastim pós-D1. No intervalo. Isso. Joia. E você, Dr. Romualdo, como é que é a sua prática nesse cenário? Eu também tendo a solicitar o pegfilgrastim e fazer após D8. Essa tem sido a minha prática. Joia. Lembrando que... Não faço loperamida primária, isso não faço, mas em relação ao manejo de profilaxia da neutropenia, tem sido essa minha prática também. Joia. Lembrando que nesse cenário, né, os guidelines do NCCN recentemente mudou um pouco essa recomendação também de profilaxia primária para aquelas pacientes com risco, para aqueles tratamentos com risco intermediário de neutropenia, que é entre neutropenia febril entre 10% e 20%, levando em consideração outros fatores que esses pacientes possam ter que aumentem a chance de desenvolver um quadro de neutropenia febril, né? Sendo ele uso de outras quimioterapias, radioterapia, cirurgia. Então, acho que, de fato, a gente está aprendendo e isso fez com que as recomendações e os guidelines mudassem nesse cenário, né? No estudo, eu lembro que não era necessário usar como profilaxia primária, o estudo ele só utilizava caso o paciente apresentasse o evento adverso. Acho que é isso. Então, seguindo um pouco adiante aí, e vamos tentar falar um pouco sobre biomarcadores, né, nos tumores de mama triplo negativo. A gente já entende que o PDL1 é um importante biomarcador de benefício de resposta à imunoterapia, e cerca de 40% das pacientes com câncer de mama triplo negativo apresentam expressão de PDL1. Até na análise exploratória do estudo Keynote 119, né, em pacientes com PDL1 com CPS score acima de 20%, a sobrevida global mediana foi maior com pembro isolado, inclusive, do que com quimioterapia em linhas subsequentes de tratamento. No ASCENT-04, né, cerca de 5% das pacientes randomizadas, elas haviam sido expostas previamente à imunoterapia na neoadjuvância. E certamente esse cenário será muito frequente na nossa prática clínica. A gente entende que mesmo que a gente tenha evoluído aí com o uso da imunoterapia na neoadjuvância, com ganho inclusive de sobrevida global aos moldes do Keynote 522, invariavelmente alguma paciente vai progredir e vai desenvolver doença metastática
ao longo da jornada dela de tratamento. E, Rê, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, você se sente confortável daquela paciente que recorreu após um regime do Keynote 522? Lembrando que no ASCENT 4, né, as pacientes que progrediram com um intervalo aí de pelo menos 6 meses do término do tratamento neoadjuvante, você se sente confortável em tratá-la aos moldes do ASCENT 4, incluindo imunoterapia, após ter progredido à imunoterapia? Perfeito, Júlio. Só um comentário rápido do Keynote 119 que você mencionou antes de eu responder a pergunta. É interessante, né? Então, o Keynote 119 foi um estudo que avaliou pembro, monodroga versus quimioterapia na doença triplo negativa, e é um estudo formalmente negativo, não foi visto uma superioridade da imunomonodroga, mas tem esse dado provocador, né, do CPS maior ou igual a 20 de um subgrupo ali com superioridade, uma possível superioridade do pembrolizumab. E é bem curioso porque a gente participou desse estudo no ICESP e, de fato, a gente viu o caso de paciente com CPS maior ou igual a 20 que teve resposta, assim, de anos com o pembrolizumab. Então, acho que é um dado bem provocador. E aí mostra a importância da diferença do papel do biomarcador a depender do cenário que a gente está avaliando, né? Então, se a gente olha a doença inicial, a gente não precisa do PDL1 para definição de uso de imunoterapia. Se a gente olha a primeira linha, a gente precisa com CPS maior ou igual a 10. Como linha subsequente, talvez a gente precise desse biomarcador ainda mais forte para ver um benefício, né? Então, só uma hipótese aqui para a gente pensar. Agora, voltando à sua pergunta, né, em relação ao uso do ASCENT 04 na paciente que recorreu após o Keynote 522, eu acho que esse é um desafio grande na nossa prática, porque a gente tem, então, como padrão de tratamento atual, sempre que a gente tem acesso, claro, para estádio 2 a 3, fazer o Keynote 522 com quimioterapia mais pembrolizumab no triplo negativo inicial. E no triplo negativo, a gente tem a característica de biologia da doença de recidivas precoces. Então, a maior parte das recidivas de triplo negativo ocorre nos primeiros 2 anos. E um dado que a gente tem aprendido ali do estudo NeoReal, nossa coorte brasileira de dados de vida real de paciente tratada com Keynote 522, é que muitas pacientes recidivam precoce mesmo, ali em vigência ou até 6 meses do término da adjuvância. Então, eu acho que esse é um cenário aí de uma necessidade não atendida importante e que não está sendo contemplado nos estudos de primeira linha, como o próprio ASCENT 04 excluía essas pacientes, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar melhor, né, para as estratégias de tratamento dessas recidivas precoces, mas, ao meu ver, eu seguiria ali aos moldes do ASCENT 04 para indicação do Saciglovitecan mais imunoterapia para aquela paciente que tenha essa recidiva depois de 6 meses do término da imunoterapia. Para mim, eu acho que uma recidiva muito precoce ou em vigência da imuno não faz sentido para mim expor ao pembra. Eu iria para o Saciglovitecan monodroga, que é algo que a gente já tem feito na prática clínica para essas pacientes que recidivam durante ou logo após o Keynote 522, né? E só uma dúvida que fica também é que no ASCENT 04, como você colocou, só 5% tinha recebido a imunoprévia, né? Então, já não reflete o que a gente vai ver tanto na nossa prática clínica. E nesse subgrupo muito pequeno, no Forest Plot, a gente vê um intervalo de confiança muito amplo, incluindo a unidade, então não é tão claro o benefício da adição da imuno nesse cenário, mas ainda assim, dado o contexto da doença triplo negativa, nossa preocupação ali com o prognóstico da doença, eu exporia sim, se for essa residual após 6 meses, eu exporia sim a paciente ao Saciglovitecan, mais o pembro, se ela for CPS maior ou igual a 10. Joia. Então, você usa de novo o limite de 6 meses, né? Por exemplo, se tiver uma paciente que recidivou no 6º mês depois do término do tratamento neoadjuvante, isso para você é o suficiente para indicar SASI com pembro. Sim. E talvez aquela paciente que se recidive por mais tempo, desde o término do intervalo, desde o término da neoadjuvância, não sei, talvez na sua opinião e na opinião do Romulo, será que é a paciente que
também vai se beneficiar mais da imunoterapia do que aquela que recidivou mais precoce, né? Essa é uma dúvida. Acho que sim. Então, a paciente que acabou de ser exposta à imuno e teve a recidiva, acho que a chance dela beneficiar da adição da imuno seria menor. Mas é claro, na prática a gente sempre tem casos e casos. Então, esse marcador temporal aí dicotômico é complicado. Então, talvez uma paciente de 5 meses, acho que tudo vai depender do contexto completo de cada caso. Romulo, você tem alguma consideração diante dessa pergunta aí polêmica? Eu acho que a gente tem que tentar, sempre que possível, se ater aos dados, senão a gente começa a entrar numa seara dentro da medicina que a gente viu com muita preocupação na época do Covid, né? De recomendações, práticas médicas, sem nenhum embasamento científico. Então, a gente tem esse marco temporal, óbvio que vão existir exceções, toda regra tem que ter sua exceção, mas eu acho que a regra, a mensagem para as pessoas que estão ouvindo o podcast é que 6 meses é o padrão, né? Após 6 meses, e que entre 6 e 12 meses não esperem uma mega resposta. O mais provável é que o paciente tenha uma doença muito resistente aos tratamentos citotóxicos que a gente tem acesso e que a gente não espera, para a imensa maioria das pessoas que vai estar nesse grupo entre 6 e 12 meses, uma mega resposta. Então, o médico também tem que estar atento nas reavaliações, no manejo clínico desse paciente. E só lembrar, deixar em contexto isso daqui, como eu comecei falando, não tem nenhuma dúvida que o SASE ele é melhor do que a quimioterapia. Ele não resta dúvida, baseado no Accent 04 aqui, para essa população. Porém, nós temos uma mediana de sobrevida livre de progressão semelhante ao pâncreas do FOLFIRINOX de 2011. Então, a gente está falando de uma doença que é o pâncreas do oncologista que faz mama, tá? 11 meses de sobrevida livre de progressão. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, precisamos de novas drogas, de novos regimes, novas combinações. Está longe de estar resolvido o problema do triplo negativo, dessas pacientes que têm essa doença agressiva. Não é a mesma magnitude de benefício de evolução que nós vimos com a doença HER2 positivo, a doença luminal. Nós estamos falando ainda de uma doença que sobrevida livre de progressão é 11 meses. Joia. Lógico, a gente tem vários estudos em andamento, né, realmente para tentar atender essa necessidade não atendida que vocês acabaram de falar. E nesse cenário, né, a combinação de ADC com imunoterapia tem sido vista aí taxas de resposta muito elevadas e, inclusive, independente da expressão do PDL1, né, os braços do estudo Begônia, com a combinação de datoderuxtecan e durvalumab, teve um outro braço de trastuzumab deruxtecan com durvalumab, mostrando aí taxas de resposta muito altas com a combinação de uma ADC e imunoterapia, independente da expressão de PDL1. Além disso, né, agora na ASCO de 2025, nós tivemos os resultados de um estudo fase 2 chamado OptiTROP-Breast 05, em que avaliou um novo anticorpo conjugado à droga chamado sacituzumab tirumotecano, em primeira linha de pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático, em que 78% das pacientes eram PDL1 negativos, e mesmo assim a gente viu uma taxa de resposta em torno de 80%. Aliás, desculpa, a taxa de resposta desse estudo foi em torno de 70%. Dr. Romualdo, então, assim, com esses dados, né, com essas novas combinações de anticorpos conjugados à droga com o anti-PD1 e o anti-PDL1, você acha que o PDL1 como biomarcador, ele está com dias contados no tratamento do câncer de mama triplo negativo metastático? Eu não sei, não consigo te dar essa resposta. Óbvio que eu gostaria de usar inibidor de PD1 para todos os pacientes, independente do marcador, porque eu acho que o marcador ele tem muitas limitações
e ele está longe de fato, selecionar os candidatos que poderiam ter benefício. Porém, nenhum outro biomarcador conseguiu selecionar pacientes para imunoterapia. A gente já está aí quase 10 anos de imunoterapia em câncer de mama metastático e a gente não conseguiu nada, pelo menos para um grande grupo. Acho que essa questão dos biomarcadores, ela leva a uma reflexão que em câncer de mama, a comunidade, a indústria, eles não querem nichar, né? Como a gente viu os nichos em pulmão, muito. Então, na minha cabeça, eu não entendo a justificativa de que é impossível fazer um trial para 3 a 5% dos pacientes com câncer de mama, sendo que a gente consegue fazer isso em câncer de pulmão, com ALK mutado, com MET, com ROS. Então, se dá para fazer em pulmão, era para dar para fazer em câncer de mama também. Mas a gente não vê esse tipo de trial, né? Então tem esses biomarcadores aí que são muito. Mas assim, Júlio, respondendo objetivamente a tua pergunta, não sei, não sei. Eu acho que a coisa que eu vejo aqui que ainda não está batendo, os dados do SASSI, o Accent 04, quando eu comparo com o que eu esperaria do que eu vi no Begônia e agora nesse SASSI TMT, é uma taxa de resposta bem menor do que eu gostaria. Eu imaginaria que a gente iria pular para uma taxa de resposta ao redor de 80%, com a combinação do ADC mais o anti-PD1. Que a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar o trial para entender se o Begônia e se esse fase 2 do SASS-TMT estão hiperestimados ou se eles são, de alguma forma, mais eficazes do que o SASS-govitecano. Hoje, em 2025, SASS-govitecano é o padrão, é o que tem fase 3, e a gente vai ter que ver se o Begônia está errado, se estimou muito para cima, se esse SASS-TMT, mas a taxa de resposta do Begônia, 80%. Né? Agora, o PFS não foi muito diferente, foi 13 meses, tanto no SASS-TMT como no Begônia, que a gente viu 11,8. A questão é que é muito diferente quando você faz um trial global, que envolve não só Estados Unidos e Europa. Você bota países que têm mais dificuldades aí, países asiáticos, sul-americanos, que aí acesso à saúde como um todo dificulta algumas questões do tratamento. Então, vamos ver. Mas o SASSI hoje é o melhor dado que a gente tem. E sobre a pergunta anterior, na prática, a gente tem um trial que não representa mais o padrão, porque a imensa maioria dos pacientes que nós vamos tratar na prática clínica já receberam imunoterapia. Então, a gente não sabe, de fato, qual é o real papel, o real benefício de um ADC com pembro para quem já usou imunoterapia no Keynote 522. Inclusive, isso vai ser algo que estudos de mundo real que vão poder ajudar a gente a falar num primeiro momento, porque também acho que o Tropion-2 não vai ter essa população. Não sei se o estudo do SASS-TMT vai ter, mas é um tempo diferente, não? Como a Renata falou, nem 10% dos pacientes tinham recebido pembrolizumab previamente nessa população aqui. Joia. Seguindo então ainda. Júlio, deixa eu só fazer um comentário adicionando aqui, né, nessa pergunta. Eu concordo com o Romuald, né, mas eu acho que a gente precisa de uma certa cautela na comparação ali do dado do fase 2, porque com frequência a gente vê resultados
mais vantajosos no estudo de fase 2 que não se confirmam exatamente no fase 3, como o Romulo falou, como a gente no fase 3 abrange populações maiores, né? A gente às vezes vê essas diferenças. E o próprio SASS com imuno, tem um estudo de fase 2, que é o estudo Morpheus, que era SASS com imunoterapia, que também mostrava a taxa de resposta de cerca de 80%, próxima de 80%, né? Então, acho que talvez isso possa ser relacionado com o estudo de fase 2. E aí, acho que uma grande provocação nessa questão do PDL1, a gente deixar de usar como um biomarcador ou não para as combinações de ADCs e imuno, eu acho que os estudos que a gente tem mais próximos dos resultados ainda não vão responder isso, porque tanto os estudos com o SASS, quanto os estudos com o datopotamab deruxtecan, então os Ascents e os Tropions, eles estão selecionando pelo PDL1. Então, está fazendo para PDL1 positivo o ADC junto com a imunoterapia, e para paciente que é PDL1 negativo ou que não tenha acesso ou não tenha tem alguma contraindicação a imuno, aí elas estão fazendo o ADC anti-TROP2 como monodroga na primeira linha nesses estudos. Então, fica essa dúvida, porque o Begonia traz esse dado muito provocador, né? Numa população que a maior parte era PDL1 negativo, a gente vê essa taxa de resposta de quase 80% com ADC imuno. Então, traz essa dúvida, poxa, será que a gente não tem que explorar mais esse dado da ADC com a imuno no paciente que é PDL1 negativo? E aí é bacana que o SASS-TMT tem o estudo deles de primeira linha, que é o Trophius 011, ele traz essa possibilidade. Então, é para PDL1 negativo, CPS abaixo de 10, e eles têm braço com SASS-TMT isolado e SASS-TMT com imunoterapia. Então, acho que esse estudo vai nos dar um pouco mais de visão. Tem benefício de adicionar a imuno no PDL1 negativo? Ou será que o ADC monodroga nesse contexto de primeira linha, como visto no OptiTrop Breast 005, será que o ADC sozinho não é suficiente, não tem um benefício de adicionar imuno? Então, acho que esse estudo, esse desenho vai permitir nos esclarecer um pouco mais esses pontos. Joia, é muita coisa aí para acontecer ainda nesse cenário, né? Mas dando sequência aí e continuando falando um pouco mais dos possíveis biomarcadores, vamos falar um pouquinho dos TILs, né? Os TILs estromais, eles elevados, eles representam aí uma tendência de melhor resposta, né, e prognóstico em pacientes no geral. Esses TILs, em geral, também estão correlacionados com os níveis de PDL1, ou seja, quanto maior os níveis de TILs, maior a chance da paciente ter PDL1 positivo. E no Keynote 086, é um estudo que avaliou aí o uso de pembrolizumab em monoterapia em pacientes que tinham TILs elevados, e a gente observou aí maior chance das pacientes obter respostas prolongadas com pembrolizumab isolado também na primeira linha, mostrando que talvez aí o TILs altos e PDL1 nesse cenário, principalmente TILs aqui, pode ser um potencial biomarcador. E aí, Rê, você acha que hoje, na sua prática, para uma paciente com câncer de mama triplo negativo metastático, você leva em consideração os níveis de TILs e de PDL1 na escolha do tratamento de primeira linha, seja em combinação com quimio-imuno ou até mesmo imunoterapia isolada? Joia. O PDL1, sem dúvida, né? Então, baseado até em aprovação, então, no dado do Keynote 355, então, é para a população PDL1 positiva, o CPS maior ou igual a 10, e também como próprio critério de inclusão agora do Ascent 04, trazendo para a primeira linha o SASS com o Pembro. Então, PDL1 positivo, com certeza, porque eu acho que isso está bem validado em estudo de fase 3. Agora, o TILs, não. Eu acho que a gente tem esse dado que é provocador, mas é uma análise exploratória do estudo de fase 2, que é o Keynote 086, que mostra, então, pacientes ali no Keynote 086 que tinham TILs acima de 10%, eles tinham taxas de resposta mais altas com o pembro monodroga, chegava a quase 20% de resposta nesse grupo. Então, eu acho que a gente tem o dado que o TILs é associado também na doença
no cenário metastático, há uma maior chance de resposta, há um melhor prognóstico a longo prazo, mas para mim a gente ainda não tem dado robusto para usá-lo como um biomarcador de seleção terapêutica na doença metastática. Eu acho que nesse cenário a gente está mais avançado na doença inicial, em que de fato assim, a gente tem mais dados mostrando um impacto prognóstico muito relevante, e aí entra em dúvida também a questão do valor de corte de TILs, então aqui eu mencionei que era 10%. Exato. Na doença inicial, a gente tem valores de corte de 30%, 50%, mostrando que esses valores se correlacionam com um excelente prognóstico a longo prazo, mesmo quando a gente não faz imuno. E a gente tem vários estudos andando, inclusive um estudo nosso brasileiro, que é o Despatil, tentando usar esse biomarcador para descalonar tratamento na doença inicial. E eu acho que esse tipo de estudo é o que vai nos dar mais robustez para a gente poder usar esse biomarcador na prática. Perfeito. Dando sequência, então, ainda falando sobre biomarcador, né? BRCA é um potencial biomarcador nas pacientes com câncer de mama triplo negativo. Cerca aí de 10 a 20% das pacientes, elas apresentam mutação germinativa no gene do BRCA, principalmente BRCA1. E os estudos OLYMPIA-D e o estudo IMBRACA, eles avaliaram o uso de inibidor de PARP, que é o olaparib, o talazoparib, né? Em comparação com quimioterapia em pacientes nesse cenário, ambos demonstraram um ganho de sobrevida livre de progressão, porém, sem ganho de sobrevida global. E aí, vou colocar um cenário aqui para uma pergunta para o Dr. Romualdo, né? A gente tem aí, Dr. Romualdo, uma paciente jovem, de 45 anos, ela tem uma variante patogênica no gene de BRCA, um câncer de mama triplo negativo metastático de novo, PDL1 negativo, e sem lesão no sistema nervoso central. Você vê papel do inibidor de PARP na primeira linha para essas pacientes? Se eu tivesse aprovação regulatória, sim. Se eu pedir, não tem nenhuma justificativa para eu achar que usar o inibidor de PARP na primeira linha não vai ser tão efetivo como para quem já usou doxo e taxano, que foi como foi o critério dos estudos metastáticos. Então, sim, eu tentaria pedir por conta muito mais de conveniência, paciente não precisar fazer medicação endovenosa. Então, sim, embora talvez a gente tenha dificuldades de liberação pelo convênio. O que a gente não teria dificuldade seria naquele caso que a paciente fez o caminho tradicional, usou quimioterapia contendo doxo e taxano no cenário inicial e está com uma recidiva da doença. E essa daí já preenche os critérios do Olimpiade para olaparib ou do estudo de talazoparib. Uma, assim, metastática de novo, a rigor, essa paciente não foi incluída nesse estudo e aí a gente teria alguma dificuldade, talvez, de liberação do convênio. Mas, do ponto de vista biológico, clínico, não vejo nenhum problema de usar em primeira linha, não. Joia. E Rê, essa mesma paciente agora, se ela fosse PDL1 positivo e tivesse progredindo a primeira linha, que seria o padrão agora de SASE com pembrolizumab, na sua opinião, qual é a melhor sequência para essa paciente, né? Ela faria quimioterapia, um novo anticorpo conjugado à droga na sequência, TDXD, se ela fosse HER2 low, ou inibidor de PARP? Júlio, eu optaria nesse cenário pelo inibidor de PARP, né? Então, a gente sabe que dessa sensibilidade grande que o BRCA confere ao inibidor de PARP, as taxas de respostas nos estudos do Olimpiade, IMBRACA, são acima de 60% nessa população, medicação oral com, em geral, boa tolerância. Então, eu favoreceria o inibidor de PARP e deixaria TDXD, quimioterapia para opções posteriores, e ainda tem até a questão da dúvida do ADC pós-ADC, como o TDXD e o SASC-GOVTECAN, ambos tem como payload inibidor de topoisomerase. Então, por essas razões, eu favoreceria o inibidor de PARP como estratégia subsequente. Joia. A gente está chegando aí para o final da nossa discussão, mas eu queria acrescentar um cenário um pouco mais desafiador ainda, que são pacientes com meta em sistema nervoso central, né? Esse cenário ele é relativamente comum em pacientes com câncer de mama triplo negativo
E levando em consideração, então, esse cenário dessa nossa paciente que a gente discutiu previamente, né? Lembrando, uma paciente jovem de 45 anos com variante patogênica em BRCA, ela tinha, então, triplo negativo metastático de novo, PDL1 positivo, e está respondendo bem a primeira linha de SASE com pembrolizumab. E a pergunta vai para os dois, assim, e de forma breve, como vocês têm feito o segmento do sistema nervoso central dessa paciente ao longo do tratamento? Vocês fazem ressonância rotineiramente para tentar identificar a progressão no sistema nervoso central ou só faz o exame se eventualmente a paciente apresentar sintoma neurológico? Romulo, pode começar. Não faço, não é minha prática clínica fazer investigação em pacientes assintomáticos. Eu sigo os guidelines. Na doença triplo negativa, eu acabo também fazendo a imagem se houver sintoma. Eu acompanho qualquer mínimo sintoma que haja suspeita e eu faço a imagem. Isso para mim é um pouco diferente na doença HER2 positiva, só para fazer o paralelo, porque eu acho que no HER2 a gente teve evolução de tratamento sistêmico de resposta intracraniana que pode impactar num diagnóstico mais precoce, assintomático da doença. Então, isso para mim está diferente a depender do subtipo, sabe? Perfeito. Joia. Mas agora com o DB09 você não vai mais precisar. Fica tranquilo. Tomara. E com o TDXD, não vai mais precisar, porque é a droga que de fato tem essa Exato. grande atividade cerebral. Então, mais um motivo, talvez, que a gente não vai precisar fazer ressonância no HER2 Rotineira. positivo, uma vez que o TDXD deve ocupar aí a primeira linha após a aprovação regulatória. Eu queria só fazer um último comentário, voltando para o início da nossa apresentação, que é a questão do crossover e da questão... Não tem dúvida que o ideal sempre seria a gente ter acesso ao crossover para os pacientes. Queria só trazer uma reflexão para vocês do ponto de vista prático, de factibilidade. Imaginem, por exemplo, uma doença como o HER2 positivo, que a sobrevida livre de progressão em segunda linha de uma droga como o TDXD é aproximadamente 30 meses. Esse custo ele teria que ser embutido no custo do desenho do estudo, o que tornaria muito provavelmente o estudo impossível de ser feito pelo tamanho financeiro que seria adicionado a isso daí. Então, essas questões de desenho de estudo, elas, embora sejam muito debatidas, e a gente tem que entender como pesquisador também, como médico, que ciência tem limitações, que nenhum desenho de estudo é perfeito, e é por isso que sempre quando eu estou avaliando um estudo clínico, a primeira pergunta, a primeira coisa que eu faço quando eu estou lendo um abstract ou um paper é entender qual foi a pergunta primária do estudo. O desenho do estudo se propõe a responder essa pergunta primária. Ele não vai responder todas as outras perguntas necessariamente, por uma limitação. Ciência se faz assim, um tijolinho atrás do outro, para a gente construir o nosso modelo que a gente considera de verdade. Então, acho que só essa realmente reflexão. nesse cenário, acho que a questão das pacientes com meta em sistema nervoso central cai muito bem nisso que o Dr. Maldo acabou de falar, né? Que elas foram pouco representadas nos estudos Ascent, né? Estudo Ascent de segunda linha ou mais, a paciente teria que... Terceira linha ou mais, né? Só 12% das pacientes tinham meta em sistema nervoso central, lembrando que essas pacientes tinham que ter as metas estáveis, ou seja, sido tratadas previamente, e a gente viu aí uma taxa de resposta intracraniana do sacituzumab isolado em torno de 9%, alguns estudos de vida real mostrando taxa de resposta um pouco maior, chegando aí a
quase 20%, porém ainda com uma sobrevida livre de progressão e sobrevida global muito abaixo do que a gente gostaria, né? O próprio ACINT4, apenas 4% das pacientes, elas apresentavam meta em sistema nervoso central. E aí, a última pergunta para a gente finalizar aqui para o Dr. Romualdo. Qual seria a expectativa para o SASI em combinação com o pembrolizumab nesse cenário de pacientes com meta em sistema nervoso central? Acho que o pembro vai acrescentar benefício para essas pacientes quando se compara somente com o sacituzumab isolado? Eu acho que aqui é uma pergunta importante, principalmente do ponto de vista prático, porque a gente não tem uma resposta clara aqui. E a gente vai ter as consequências clínicas disso daqui, que é o seguinte: qual é o padrão de tratamento hoje para o paciente que tem meta em sistema nervoso central, triplo negativo? Tratamento local. Então, caso seja factível, o paciente vai lá, vai discutir com o neurocirurgião ou com o radioterapeuta. Tem sido cada vez mais preferido se forem doenças pequenas, isoladas, baixa quantidade, fazer radiocirurgia. E aí, quando eu faço isso daí e adiciono logo em seguida sacituzumab e pembrolizumab, eu tenho um risco bem maior de radionecrose. Então, isso vai ser um problema na prática clínica. E a gente não tem resposta ainda muito clara sobre frequência do que vai ser essa radionecrose com essa combinação para esse grupo de pacientes. A gente vai ter que aprender, a gente vai ter que ver como é que vai ser. Óbvio que essas situações sempre são situações que demandam muita energia nossa, a gente fica muito preocupado com doença em sistema nervoso central pelos motivos óbvios, e a gente vai acabar oferecendo tudo ao mesmo tempo e vai ter que ter cuidado com as consequências aí de médio e longo prazo dessa radionecrose associada aí aos ADCs e à imunoterapia, que a gente sabe que aumenta as taxas de radionecrose comparado com radiocirurgia isolada. Então, eu não tenho uma resposta pronta, não tenho algo, e a gente vai ter que construir aí o nosso raciocínio, nossa linha de cuidado ao longo do tempo, mas eu acredito que vai ter mais incidência de radionecrose com essa combinação. Certamente é um cenário que a gente ainda precisa evoluir muito, né? Não só discutindo o que a gente tem hoje como opção, mas futuras opções que melhorem aí as taxas de resposta e sobrevida nesse cenário. Só para finalizar, então, na ASCO desse ano, a gente viu um estudo um estudo fase 2, com a combinação de um anti-PDL1 com bevacizumab e quimioterapia em pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático, mostrando aí taxas de respostas robustas em sistema nervoso central, e com sobrevida livre de progressão aí um pouco maior do que a gente tem hoje. Então, acho que, de fato, isso deve evoluir aí ao longo do tempo. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Romualdo à distância e da doutora Renata aqui conosco. E gostaria de lembrar que nesse cenário em que a gente ainda carece de evolução, a gente tem o estudo do TROPION-05 aberto, né, em recrutamento em vários centros do Brasil aqui. É um estudo de fase 3, que é basicamente aquele braço do Begônia, que é o estudo de fase 2, e o TROPION-05 ele está tentando avaliar a eficácia e a segurança de datopotamab e deruxtecan com ou sem durvalumab na primeira linha, dessas pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático, PDL1 positivo. E o braço comparador desse estudo é o que a gente já tem, que é quimioterapia e pembrolizumab. Eu acho que é um importante via de acesso para as pacientes, eventualmente, até que não têm acesso à imunoterapia na primeira linha. Então, entrem aí nas plataformas hoje a gente tem o LAVI Clinical Trials, que você entra no site e consegue ver quais são os centros que estão recrutando pacientes para esse estudo, né? E, enfim, eu acho que vocês gostariam de deixar aí uma mensagem final, Renata, Romualdo, para finalizarmos essa discussão de hoje.
Júlia, acho que a gente tem que celebrar, né, a doença triplo negativo, os ganhos que a gente tem são sempre muito bem-vindos, mas sem dúvida, acho que ao longo do podcast a gente vê que a gente tem um grande desafio pela frente para ter resultados ainda melhores, com um impacto mais significativo na sobrevida das nossas pacientes, né? Jóia, queria agradecer muito vocês aí pelo convite. Vocês são duas referências já na oncologia mamária. Parabéns aí pelo trabalho. Clube da Mama, muito sucesso aí, conteúdos de altíssimo nível. E me convidem para as próximas. Pode deixar. Um Obrigado. abraço, pessoal. Obrigado, Dr. Romualdo. Obrigado por ouvirem o Clube da Mama Talks, o podcast oficial do Clube da Mama de São Paulo. Lembramos que esse podcast ele não substitui a consulta médica, assim como pode incluir opções terapêuticas ainda não aprovadas para uso clínico aqui no Brasil. Fiquem ligados nos canais do Clube da Mama de São Paulo no YouTube, no Spotify e também no Instagram. E em breve voltaremos com mais discussões. Até a próxima.